Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí se preparando para o clássico de domingo aí às 11 horas da manhã contra o Botafogo. Vamos falar bastante dessa partida, provável escalação do Vasco e também aí a preparação do Vasco para quem sabe ficar com esse título aí simbólico, né? Também vamos falar aqui do Germancano. O seu agente falou a respeito aí das ofertas pelo jogador, se chegou proposta pelo atacante argentino, e também vamos falar da situação do meio-campista Bernardo, em que vê aí no Rio Branco a sua última oportunidade de poder voltar ao Vasco. Será que o Bernardo ainda vai voltar para o Vasco? Vamos falar dessa situação. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, né? Agora a gente está gravando nesse novo formato, né? Eu já falei aqui para alguns que sempre que acompanham nossos vídeos diariamente, sabe que eu estou viajando, né? Estou viajando, só vou voltar daqui uns dias para minha casa e vou voltar com o nosso cenário que vocês estão acostumados. E por enquanto a gente vai ficando nesse modelo aqui e vão deixando o like aí, se inscreve para fortalecer demais, também compartilha com seus amigos vascaínos. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar aí o Botafogo no domingo às 11 horas da manhã, aí pelo Campeonato Carioca, né, a final da Taça Rio. O primeiro jogo será no Engenhão e o Vasco tenta aí vencer o Botafogo para pegar uma vantagem para o jogo de volta em São Januário. O Vasco tenta vencer esse torneio meio simbólico, né, que a FERJ organizou aí para os clubes não ficarem parados, e acabou que deu a lógica na final, né? O Vasco e o Botafogo eram os times grandes que estavam aí na parada, conseguiram aí se classificar para a final e vão disputar aí essa final simbólica da Taça Rio, que vale um prêmio de R$1 milhão, né? O segundo colocado não irá ficar com nenhuma premiação e o Vasco visa, obviamente, vencer o Botafogo e ser campeão aí dessa competição. E provavelmente o time deverá ser o time titularíssimo do Vasco para esse jogo, exceto talvez o Hernando, que não terá condições de jogo. O Vasco deverá entrar em campo aí com o goleiro Vanderlei, Léo Matos, provavelmente aí Miranda ou Ricardo Graça na zaga, porque no último jogo o Marcelo Cabo deixou bem claro que prefere optar por um zagueiro destro jogando ao lado de um canhoto, né? Como jogou o Leandro Castan, ele colocou o Miranda. Não sei se ele vai colocar o Ricardo Graça e o Leandro Castan junto, mas pode ser que aconteça aí essa alteração, né? E provavelmente deverá ser o Miranda mantido ao lado do Leandro Castan, na esquerda Zeca, no meio campo Matias Galaza, Andrei, Marquinhos Gabriel, no ataque Gabriel Peck, o Morato e também a máquina de fazer gols Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco aí para o jogo de domingo às 11 horas da manhã, com transmissão aí da Record TV, do pay-per-view da Vasco TV e também do pay-per-view aí do Campeonato Carioca. O Vasco que pretende aí vencer para ganhar esse R$1 milhão para pagar a conta, né? O Jorge Salgado já pagou aí, quitou o salário, né? Tá tudo em dia no Vasco, né? E tomara que esse dinheiro sirva aí para fechar acordo com aqueles funcionários que foram demitidos, né? Que tá virando um impasse danado lá, porque o Vasco demitiu muitos funcionários e a Justiça está querendo recolocar os funcionários no Vasco novamente, né? Realocar eles novamente dentro do clube, e o Vasco vai precisar de grana para pagar o salário atrasado. E a gente espera que dê tudo certo aí, que o Vasco vença o Botafogo e que vença aí essa Taça Rio para conseguir esse título simbólico e importantíssimo para o Vasco ganhar essa grana, né? Deixe aí nos comentários o que você espera desse jogo, o que você acha aí que o Vasco vai fazer contra o Botafogo. A gente confia demais no trabalho aí do Matias Galaza, né? Um jogador importantíssimo no meio campo do Vasco, inclusive foi até convocado para a seleção de base aí do Paraguai. Eu acho, na minha opinião, ele teria que ter sido convocado para ser titularíssimo da seleção do Paraguai principal, cara, porque no futebol paraguai são poucos jogadores que têm a qualidade que tem o Matias Galaza, tem o Almiron que joga no Newcastle, o jogador hoje com maior referência lá do Paraguai, mas eu acho que o Matias Galaza tem bola demais para jogar no time principal aí do Paraguai. Mas o Vasco, de todo jeito, vai perder o jogador aí na data FIFA, quando ele for para o Paraguai jogar lá os seus jogos. A gente espera os gols do Germancano, né? A máquina de fazer gols, que ele desencante aí também contra o Botafogo, fez gol contra o Flamengo, a gente espera que ele faça gol também no Botafogo e dá essa, quem sabe, essa vitória pro Vascão e, consequentemente, o título aí da Taça Rio. Deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite para esse jogo de domingo. Bom, e por falar em Germancano, o agente do atleta falou a respeito aí de propostas, falou a respeito se o jogador teve alguma oferta aí nesse momento. Ele disse que não existe nenhum tipo de negociação até o momento com o Germancano envolvendo algum outro clube, nenhuma proposta, não existe nada no momento. O Germancano que deu entrevista lá à imprensa colombiana falando que recebeu propostas aí do Júnior Barranquilla e do Atlético Nacional, só que foi aí no início da temporada, só que o jogador permaneceu no Vasco e aqui no Brasil ele chegou até a ser cogitado no Atlético Mineiro, no Grêmio,
e também no Corinthians, né? Entre outros clubes interessados aí no Germancano, mas nada chegou de oficial pro Vasco. E o Germancano preferiu ficar no nosso clube, né? A gente falou bastante dele ontem, né? Do Germancano. A gente falou bastante do Cano ontem, falando que ele quer ficar realmente no Vasco, quis permanecer, ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão. O Germancano está com 33 anos de idade e obviamente teve o seu ápice aí na carreira jogando com a nossa camisa, né? A visibilidade que o Vasco deu pro atleta foi gigantesca e com isso ele mostra gratidão ao clube e por isso ficou aí para ajudar o nosso Vasco aí nessa luta para voltar para a primeira divisão, e se Deus quiser, com muitos gols do Cano. Só para esclarecer pro torcedor vascaíno, não existe nenhuma proposta aí do Germancano, segundo o próprio agente do jogador, e vamos ficar com o Germancano e com o argentino no ataque por muito tempo, se Deus quiser. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aqui do Bernardo, né? O jogador muito especulado no Vasco. Todo ano o Bernardo é especulado, toda janela de transferência o Bernardo é especulado aí para voltar pro Vasco. O jogador tenta dar uma cavadinha, né, para voltar pro Vasco. Esse ano ele está jogando aí no Rio Branco do Paraná e vê essa oportunidade como a última chance aí de salvar a sua carreira, né? E diz ainda que tem um sonho de voltar a jogar pelo Vasco. Jogador que está atualmente com 30 anos, como eu disse, está jogando lá no Rio Branco. Em entrevista ao Globoesporte.com disse que, óbvio, tenta aí realmente retomar a sua carreira. O jogador que tinha um futuro gigantesco pela frente, tem muitos problemas extra-campo, isso atrapalharam demais e atrapalhou demais a vida do Bernardo como jogador de futebol. Acabou perdendo muito espaço no cenário nacional após a sua saída do Vasco, a última saída dele do Vasco lá em 2015. O jogador deixou o nosso clube e nunca mais foi visto em time grande, né? Rodou bastante o Brasil, jogou por vários times pequenos, tenta jogar bem aí no Campeonato Paranaense para ver se, quem sabe, o Vasco dá uma oportunidade novamente pro Bernardo, né? O Alexandre Passa, em entrevista recente, falou a respeito do Bernardo, né? Que o jogador, claro, continua sendo monitorado pelo Vasco, só que até o momento o Bernardo precisa provar mais para ele do que pro próprio Vasco, que o Vasco precisa contratar, porque que o técnico Marcelo Cabo precisa pedir a contratação do Bernardo, né? O jogador tem que jogar bem. Se ele não tiver bem com a camisa lá do Rio Branco no Paraná, não tem por que o Vasco contratar ele. Eu acho que o Vasco poderia ter dado uma oportunidade pro Bernardo quando ele estava no Volta Redonda, que ele estava jogando muito bem. Foi, assim, sem dúvida nenhuma, das melhores temporadas dele nos últimos anos. O jogador jogou fora do Brasil, jogou até mesmo no Ipatinga, que está atualmente na segunda divisão do Campeonato Mineiro, e não jogou tão bem assim como o futebol que ele apresentou no Volta Redonda alguns anos atrás. Não teve essa oportunidade, foi para o exterior, agora retornou ao Brasil para defender as cores do Rio Branco e vê aí realmente como a sua última chance, quem sabe, de um dia poder ter a oportunidade de voltar ao Vasco. Até de que o Vasco não fez proposta para contratar o Bernardo, não existe nenhum tipo de negociação aí do Vasco com os jogadores, e somente aí, quem sabe, o Vasco esteja ainda olhando como que o jogador está lá no Paraná para ver se vai, quem sabe, dar uma oportunidade para ele na frente. Só que eu acho bem arriscado essa contratação. Já está aí praticamente aí em fim de carreira, né, pessoal? Já se encaminhou aí com uns 30 anos e não joga em alto nível já tem um bom tempo, né? Não joga em time grande, não joga em Série A já tem um bom tempo. O Vasco precisa de jogadores com competitividade, jogadores aí com nível técnico bom para ajudar a gente a voltar para a primeira divisão. O fato é de que força de vontade, eu acho que isso não iria faltar no atleta, né? Porque o jogador tem um carinho enorme pelo Vasco, pela torcida vascaína. Tem muitos torcedores que são totalmente contra aí a volta do Bernardo e outros que são a favor, quem sabe, de um retorno aí do jogador que teve uma boa passagem com a camisa do Vasco lá em 2011 e 2012, que foi um dos grandes jogadores daquela campanha do título da Copa do Brasil e também na Libertadores do Campeonato Brasileiro, que o Vasco quase foi campeão. Deixe aí nos comentários o que você acha aí da situação do Bernardo, se você daria uma nova oportunidade para o jogador, se você acha que seria interessante o Vasco fazer um contrato de risco, contratar o atleta, ou se você quer ver ele bem longe de São Januário. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais, ativa o sininho para você não perder nada. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis.